E aí, galera? Espero que estejam ótimos. É muito bom conversar com todos vocês. Estou bem, graças a Deus. Bom a gente voltar para bater esse papo por aqui, ainda mais para analisar vitória da equipe do Ceará. É muito mais gostoso, é melhor ainda. Eu trago para vocês o gol, trago para vocês também os melhores momentos da partida, a análise e a avaliação do técnico Léo Condé. Quero dizer para vocês que sempre minha oração por vocês é que Deus proteja, abençoe e oriente cada um de vocês. No vídeo a gente vai conversar sobre esse novo Léo Condé, um Léo Condé que faz uma formação com uma mudança tática que, desde que está no Ceará, Série B do ano passado, Série A esse ano, com o Campeonato Cearense no meio, Copa do Nordeste no meio, Copa do Brasil no meio, nós ainda não tínhamos visto um treinador com alternativas táticas acontecendo e já vem acontecendo em rodadas distintas desse campeonato brasileiro. É um Léo Condé que se mostra um técnico que ou ele aprendeu a fazer isso, que eu não acredito, ou ele sabe muito bem que pode fazer isso, tem qualidade para isso, mas ele não faz porque não é necessário. A gente vai conversar mais sobre esse vídeo. Vamos falar mais sobre isso nesse vídeo. Vamos falar sobre essa vitória diante da equipe do Corinthians. É um tabu quebrado, e um tabu quebrado é sempre muito importante. Essa questão do Condé sair do habitual também durante o jogo. Vocês já viram o Condé numa partida tendo ainda 2 paradas, ganhando o jogo, fazer 4 mudanças numa parada só? E tá ganhando o jogo. Outra parada significaria parar o jogo novamente. Ele faz 4 mudanças de uma vez só. Pois é, isso me chamou a atenção também nesse novo técnico Léo Condé, se é o que a gente pode dizer. A gente vai falar um pouquinho do que vem pela frente para o Ceará, num jogo que é o próximo, que deve ser chamado de o jogo da permanência. Claro que para isso o Ceará vai ter a difícil missão de vencer a equipe do Internacional. Nunca foi fácil vencer o Internacional, um dos grandes clubes. Olha para o investimento dele, por exemplo, nesse campeonato brasileiro. Mas se o Ceará fizer isso, olha que é o Ceará que acaba de vencer o Corinthians na Neoquímica Arena, então nada é impossível para esse Ceará. Se o Ceará fizer isso, o Ceará vai conseguir os 45 pontos que ele sempre sonhou desde o início da competição. Tem essas 5 rodadas, mas esse jogo contra o Internacional em casa, entendo que é uma grande oportunidade. Não é fácil, mas é a oportunidade do Ceará chegar lá. A gente vai conversar mais sobre isso dentro do vídeo. Vamos ver os melhores momentos, vamos entender o que é que o Condé pensa disso, inclusive o que é que ele pensa dessa partida contra a equipe do Internacional, e vamos falar sobre a classificação, as distâncias do Ceará dentro da competição e o que é que a gente pode enxergar para o Ceará ainda nesse Campeonato Brasileiro 2025. Não esqueça de deixar o seu like, a importância dele é muito grande para nós, porque é assim que você determina que gostou do nosso vídeo e a plataforma entrega o nosso vídeo para outras pessoas. Você também pode compartilhar, clica lá no botão compartilhar, passa o vídeo através da sua plataforma de mensagens preferida, para o seu grupo preferido, para o seu amigo, para a sua amiga, de preferência pessoas que gostam do Ceará e que certamente vão gostar também do nosso conteúdo. Se você puder deixar alguns pontos de hype pra gente, muito obrigado. O hype eleva o nível do vídeo, dá a condição da plataforma entregá-lo para mais pessoas. Se você nem sabe que tem ponto, que eu também não sabia, certo? Você clica lá no hype, você vai ver que tem uns pontinhos. E aí você vai gastar alguns pontinhos conosco e a gente agradece demais. Mas se você ainda não é inscrito no canal, eu não sei o que você está esperando. Agora mesmo você pode ir para a página principal e clicar no inscreva-se. Se você tem dificuldade de fazer isso, você pode ir aqui abaixo na descrição do vídeo e ir no primeiro link. Ele te leva direto para a página principal. Você clica lá no inscreva-se, vira um inscrito na mesma hora, vai no sininho, ativa todas as notificações e aí toda vez que tiver vídeo novo, você vai estar conosco, vai poder ter a opção de assistir quando quiser, o mais rápido possível, os nossos novos vídeos.
Na descrição, você também encontra o link para as nossas redes sociais. Então, além de ser inscrito no nosso canal aqui, você pode nos seguir no Instagram, você pode nos seguir no TikTok, pode nos seguir no Twitter. Então, na sua rede social preferida, a gente também vai estar lá falando tudo sobre a equipe do Ceará e trazendo todas as informações sempre que possível para todos vocês. A minha dica é sempre que você não mexa na instalação elétrica da sua casa. Para isso, a gente tem um especialista elétrico e você vai conversar com ele e dizer o que está precisando. É aquela lâmpada que não acende? Não é a lâmpada, você já trocou, era a instalação elétrica. Já pensou você mexer na instalação elétrica? Você não conhece, você não trabalha com isso. Se você trabalha, ótimo, não precisa. Mas se você é como 99,9% de nós, que não trabalha com rede elétrica, chama o especialista e ele vai resolver para você. Coloca aquela tomada ali onde você precisa, coloca aquele ponto de luz na sua casa, no local aonde você precisa colocar o ponto de luz, conserta os probleminhas na sua instalação elétrica e ainda por cima, se você está fazendo uma mudança ou está ampliando a sua residência ou trabalho, ele também conduz a parte de eletrificação daquele novo local ou novo cômodo. Entre em contato com o especialista elétrico e ele vai resolver o seu problema. Ele atende em toda a região metropolitana de Fortaleza. Olha, se você quer ver os melhores momentos da partida, o gol do jogo, né, o gol do Galeano, de várias formas, e também quer conversar conosco em relação ao que foi esse jogo, entender o que Léo Condé pensa da partida e o daqui para frente do Ceará hoje, com 42 pontos na competição, a gente vai conversar sobre tudo isso aqui no vídeo. É hora de um recado rápido de Primos Motopeças e na volta a gente conversa sobre tudo isso. Primos Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. Tava falando para vocês, né? Entendo que o Condé saiu um pouco do habitual. O que é que vocês pensam, hein? Pode deixar aí no comentário que depois eu dou uma conversada com vocês sobre isso. Por quê? Logo no início do jogo, o Condé coloca Rafael Ramos no time. Seria comum, né? Se ele colocasse no lugar do Fabiano. E aí a gente entendesse o seguinte, olha, ele colocou no lugar do Fabiano, porque o Fabiano tá jogando partidas em sequência, então tem a questão física, fisiológica, vai descansar ali no banco, vai, sei lá, ficar à disposição para 45 minutos, ou então nem vai jogar essa partida porque essa é do Rafael Ramos. Nós já vimos isso esse ano, então isso seria normal. Mas ele tem o Fabiano na lateral direita, ele tem o Matheus Bahia na lateral esquerda e ele tem também o Rafael Ramos entrando na equipe. E aí a gente fica meio sem entender. Quando eu formulei o time, né, porque faço trabalho para Jangadeiro Band News FM, para o Futebolês, eu conversando com o Caio, com o Eudes Viana, o Eudes narrando o jogo, o Caio comentando, eu disse para eles, eu penso o seguinte, pelo que eu estou vendo aqui, o Pedro Henrique deve ficar centralizado, porque o Pedro Raul está suspenso. Se a gente for olhar no papel, a entrada do Rafael, teoricamente, seria no lugar do Pedro Raul, mas claro que ele não vai jogar como centroavante. Mas se a gente olhar para o que aconteceu em relação às substituições, o Dieguinho entra no lugar do Fernando Sobral, que está contundido. O Vina está suspenso, entrou o Mugni. E sem o Pedro Raul, quem entrou foi o Rafael Ramos. Então o que foi que eu pensei? Como eu já tinha visto isso acontecer,
O Rafael faz um lado direito ali junto com o Fabiano, então ele como se fosse o atacante pela direita, o Pedro Raul está centralizado, o Galliano é o atacante pela esquerda. Foi essa a impressão, né, que eu tive. E o Léo Condé, como as pessoas gostam de dizer hoje em dia, fora da caixa, ou seja, fora do seu padrão comum de 6 por meia dúzia. Tira o lateral esquerdo, coloca um lateral. Né? Às vezes nem sempre o esquerdo, né? O Rafael já jogou na lateral esquerda. Eu tiro um zagueiro, coloca um zagueiro. Tira um volante, coloca um volante. Tira um meia, coloca um meia e assim vai. É o Léo saindo um pouquinho do seu habitual. Legal a gente ver isso. Só que o Léo falhou numa questão. À medida que ele colocou o Rafael, e ele entende que o Rafael, e é verdade, é muito menos atacante, até porque não é mesmo, é um lateral, do que o Fabiano, ele optou por os seus volantes marcarem muito mais o lado esquerdo, que estava mais exposto, porque lá estava um atacante, lá estava um Galliano, embora o Galliano volte, estava um pouco mais exposto, e entendeu que Fabiano e Rafael, pronto, dariam conta do recado do lado direito, não teria nenhum tipo de problema. Só que ele falhou nisso. O Corinthians teve suas melhores chances, seus melhores momentos, levou mais perigo ao Ceará nesse momento do jogo, em que o Rafael esteve por ali. Depois ele faz uma mudança e acaba alterando isso. Mas eu vou falar já já, porque é nesse momento que a gente vai falar do gol que o Ceará faz. Falando ainda de Condé, mudando, né, sendo um cara diferente, ousando, vamos dizer assim. O Condé faz, no segundo tempo da partida, uma parada com 4 mudanças. O Léo Condé está no Ceará desde o ano passado na Série B. E nós não vimos em nenhum momento o Léo fazer isso. Quando você muda de 11-4, você está mudando mais de que 1/3 do time numa só parada. Você parou e mudou 1/3 do time. Mais de 1/3, né? Não são 12 jogadores, são 11. Você muda 4 ali numa parada só. E isso o Léo Condé ainda não tinha feito no campeonato. Mas ele faz nessa partida. Ele coloca o Nicolas no lugar do Matheus Bahia. Ele contou na coletiva que, com o pedido do Bahia, não estava suportando continuar fisicamente, não estava suportando a partida. Ele coloca o Richarlison no lugar do Vinícius Zanocelo. O Vinícius Zanocelo já estava com um cartão amarelo no jogo. Depois o Richarlison toma. Se fosse o Zanocelo, seria expulsão. Ele coloca o Lourenço no lugar do Mugni. Todo mundo sabe que a questão física do Mugni, ele não suporta com a mesma pegada física o jogo inteiro. Então era comum que isso acontecesse. O Lourenço entra na partida. E ele coloca o Paulo Baia no lugar do Pedro Henrique. A gente também sabe que quando o Pedro Henrique entra, quando ele começa a partida, dificilmente ele termina a partida. Então o Baia no lugar do Pedro Henrique. Todas as mudanças que ele faria, comuns. O que chamou a atenção, ele faz uma parada e 4 mudanças. Ainda mais quando ele tinha, né, ele só tinha feito uma alteração até ali, tinha a chance de parar 2 vezes. E o Condé sempre faz isso. Por quê? Porque você está jogando na casa do Corinthians, você está vencendo o Corinthians, o adversário está se jogando para cima de você, e se você puder ganhar tempo, segundos são a diferença entre tomar às vezes e não tomar o gol, entre vencer ou empatar, vencer ou perder uma partida. E o Condé, dessa vez, ele entendeu que era tão importante fazer logo essas 4 mudanças de uma vez, praticamente mexer nesse mais de 1/3 do time, do que 2 paradas. Então ele pensou mais com a cabeça de quem queria melhorar o seu time do que com a cabeça de quem queria atrapalhar o time adversário. Isso também é um passo adiante naquilo que a gente conhece do Léo Condé até aqui. Isso já foi no final, claro, o Ceará estava vencendo 1-0, mas eu quero voltar para o que a gente estava conversando antes, e a questão do gol do Galliano, do gol da partida, do gol da vitória do Ceará. O gol sai quando o Condé corrige uma questão que eu coloquei há pouco. Ele entendeu que o Rafael Ramos na direita se somaria ao Fabiano e estava tudo bem. O pessoal da marcação ali, eles estavam mais pendendo do meio para a esquerda, porque ele entendia que do meio para a direita ele tinha o Rafael e o Fabiano, 2 laterais, 2 jogadores que marcam, 2 jogadores que não iam deixar o Corinthians chegar por ali. Só que o Corinthians não chegava só com 2, ele chegava com 3 e às vezes chegava com 4. E essa marcação demorava a ir lá ajudar, cooperar com o Rafael e com o Fabiano. O Condé percebeu isso
e passou para os atletas. E ele fez uma mudança tática muito interessante. O Pedro Henrique, que a princípio estava jogando como um atacante livre ali na frente, ele não é um centroavante, não ia fazer o trabalho de pivô do Pedro Raul, mas ele era um atacante liberado para jogar na frente, jogando pelo meio, caía para a ponta quando era necessário, num contra-ataque, que não aconteceu até ali, mas era essa a ideia, essa era a função. Ele passou a voltar a jogar na ponta direita, não sei se vocês lembram desse momento. O Mugni passou a ser o cara mais centralizado, ele já era, mas como meia, só que um cara que iria avançar na hora que o Ceará tivesse com a posse de bola, e o Galeano seguiria no lugar dele lá na ponta esquerda. Então houve essa mudança, o Pedro Henrique ficava lá no meio, o Mugni mais atrás, o Mugni veio um pouco mais para frente, o Pedro passou para a direita. O que essa mudança foi benéfica para o Ceará? Foi benéfica na parte defensiva, porque tirou a condição do Corinthians atacar pela esquerda com tantos atletas, porque se todos fossem, o Pedro Henrique estaria ali nas costas da marcação. Como esteve e como estava na hora que fez a assistência para o gol. E quando esse lateral ia, o Pedro ia marcá-lo também. Era o Bidu ali e o Pedro ia junto. E não deixava ele ter a possibilidade de fazer ali 3 contra 2 em cima do Fabiano e do Rafael Ramos. Então ele se somava aos outros dois. O Condé já tinha percebido isso, já tinha melhorado também a marcação com os volantes, dando mais assistência aos laterais, e o Pedro Raul, aliás, o Pedro Henrique, se somou a esses esses dois laterais que estavam, Rafael e Fabiano, um volante que caía por ali, normalmente o Dieguinho, às vezes o Zanocelo, e a forma que o Corinthians teve no começo do jogo, de poder trocar passes com tranquilidade, fazer jogada de ultrapassagem, chegar à linha de fundo pela esquerda e chegar perto do gol do Ceará, ela deixou de acontecer por conta disso. Uma simples mudança tática, que até parece mais uma mudança ofensiva do que defensiva. Ela ajudou defensivamente e ajudou ofensivamente. Vejam aí a jogada do gol, por exemplo. Na hora em que o Mugni toma, essa medida do técnico Léo Condé já tinha feito o seu efeito dentro de campo. O Pedro Henrique já estava pela direita, onde ele recebe, e o Galeano, ainda do seu lado esquerdo, faz uma bela diagonal para poder marcar o gol que acaba dando a vitória à equipe do Ceará. Então, mudança em campo sem tirar jogador, sem precisar fazer uma alteração, que fez toda a diferença no primeiro tempo do jogo. E no segundo tempo da partida, aquele quarteto de alterações fez com que o Ceará tivesse muito mais chances de contra-ataque do que ele teve durante todo o jogo até ali. É que o Paulo Baia não estava num dia extremamente inspirado, teve chance cara a cara, chutou a bola para a defesa do goleiro do Corinthians, e em outros lances que ele tentou cruzar, ele não cruzou bem. Mas eu continuo achando que o Ceará precisa dar mais oportunidades para esse rapaz. Quando ele fez seus cruzamentos, eles eram sempre rasantes e perigosos na pequena área, inclusive as cobranças de escanteio do Paulo Baia. E eu acho que ele tem qualidade, entendo que ele precisa de mais ritmo de jogo, ele precisa jogar mais. Se ele jogar mais, ele vai entregar mais e o Ceará vai se beneficiar mais, porque ninguém marca o número de gols que ele fez pelo Goiás o ano passado à toa. Eu vi os gols, eu não vi só a contagem dos gols, eu vi como eles saíram, eu vi a qualidade que o jogador tem, mas é óbvio que a gente também, principalmente jogando uma Série A de brasileiro, vai ver os erros e os equívocos, ainda mais um jogador que estava lá no Fluminense, esquecido, sem ritmo. E aí quando ele chega no Ceará, poucos jogos que foram dados a ele, ele é retirado novamente, não é colocado para jogar e perde o ritmo de jogo. Mas ele me mostrou mais uma vez que ele pode ajudar a equipe do Ceará. Vocês lembram do Galeano no começo do ano? As dificuldades que ele tinha? Foi a insistência do Condé com ele, o ritmo de jogo que ele ganhou, que deu a ele a condição dele hoje ser esse jogador importante para o Ceará que ele é. Pois eu digo para vocês, na ofensividade, o Paulo Baia tem muito mais qualidade do que o Galeano. E o Galeano ganhou sua oportunidade porque na parte da defesa ele é um jogador extremamente importante. Mas nós não podemos ter dois pontas que só marquem. Nós precisamos ter esse jogador que ataca e que busca o gol.
Mas essa vitória diante do Corinthians, ela é para ser elogiada. Nós precisamos ver, né, esses senões e esses detalhes que o jogo nos coloca para que o Condé possa tomar as medidas nos jogos que vêm pela frente. Mas o Ceará precisa também ganhar os elogios, porque foi um time taticamente extremamente aplicado mais uma vez. Contou com o Galeano, que além do gol, é um jogador que não deixa o adversário se criar do seu lado. Se nós olhamos para um Matheus Bahia, que tem sua qualidade técnica, ele é muito ajudado nesse jogo, né, porque a maioria das vezes o Galeano joga pela direita, nesse jogo pelo Galeano. E do lado direito as coisas deram certo, porque quando o Rafael Ramos teve a correção, quando o Condé corrigiu o posicionamento dele, ele realmente ajudou muito o Fabiano e não deixou que o Corinthians tivesse força ofensiva pelo lado de campo. Então, acertos do técnico Léo Condé, capacidade que ele tem, inteligência para gerir a equipe, e não é por outro motivo que hoje o Ceará chega aos 42 pontos, faltando 5 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. A meta não está cumprida, o trabalho não está feito, mas o encaminhamento até aqui tem sido muito bom para uma equipe que não tem poderio financeiro, não tem tantas alternativas, nem táticas, nem técnicas, no banco de reservas e às vezes até para a montagem do time principal, quando há alguma ausência, mas que mesmo assim está conseguindo chegar aos seus objetivos. Talvez você tenha ouvido pouco sobre isso, mas imagine, o Ceará vence o Corinthians pela primeira vez, com o Corinthians mandante em um jogo de Campeonato Brasileiro, sem 2 das suas principais peças. O Vina, que está voltando e mostrando boa forma, principalmente fazendo a bola correr com muita rapidez no acionamento dos atacantes, mas não estava em campo, mas estava suspenso. E o Pedro Raul, artilheiro da equipe na temporada, o artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro, mas que não pôde jogar essa partida contra o seu time de origem. Ainda assim, o Ceará, com o elenco que a gente sabe que não é um elenco tão vasto, teve na inteligência do seu treinador a possibilidade de uma escalação que não deixasse o adversário fazer o seu trabalho e que ele, Ceará, pudesse, na hora que tivesse a oportunidade, e teve várias, né? Primeiro tempo foi só aquela, mas no segundo tempo várias. Mas conseguiu marcar o gol, conseguiu não tomar o gol e conseguiu sair de campo com a vitória e chegar aos 42 pontos no campeonato. Esse é o meu ponto de vista e o que significa essa vitória para mim. O seu eu quero ver nos comentários. E o do Condé a gente vai ver agora o ponto de vista do treinador do Ceará. Uma vitória muito expressiva, né? A gente já tinha conseguido nessa competição vitórias expressivas também, contra o Cruzeiro no Mineirão, contra o São Paulo no Morumbi, mas com certeza com a atmosfera que a gente enfrentou aqui hoje, né? O Corinthians vindo bastante mobilizado, praticamente completo, a gente conseguiu fazer um trabalho muito consistente dentro do jogo, né? Do começo ao fim, dentro daquilo que a gente propôs. E o Ceará chegou aos 42 pontos, né? Sempre que você está chegando perto do seu objetivo, você fica pensando, nós somos humanos, a gente pensa isso. Bem, está pertinho dos 45, o que mais a gente pode pensar nesse Campeonato Brasileiro? O que mais podemos vislumbrar dentro desse Brasileirão? Mas o Condé é muito precavido em relação a isso. Não chegou o Ceará aos 45 pontos, ele chegou aos 42, está perto? Tá. Mas nas 4 rodadas finais, olha só o que a gente vai ter de pedreira. Já já a gente vai ver os próximos jogos e você já sabe o que é que tem pela frente os primeiros colocados nesse Brasileirão. É por isso que para o Condé, o pensar no algo mais só pode vir depois que for definida a permanência. E na ideia do Ceará sempre foi assim. A permanência só será confirmada quando chegar aos 45 pontos. Primeiro, a gente está muito focado em buscar os 45 pontos, né? Deixamos isso muito claro desde o início da temporada. E como eu falei com os atletas hoje na pré-eleição, né? A gente vai conversando com um, com o outro dentro do clube, sempre as pessoas passando, professor, o Ceará
nos anos que salvou, sempre foram nas últimas rodadas, penúltima, última. Eu falei que não quero passar esse sofrimento, não. Vamos lutar para a gente tentar garantir o quanto antes e a gente ter uma margem para brigar por outra situação dentro da competição. Então, o foco agora, nesse momento, claro, comemorar essa vitória expressiva contra o Corinthians, mas depois se preparar aí para tentar, quem sabe, contra o Inter, concretizar esses 45 pontos, né? Talvez possa ser até menos, como você frisou, mas a gente trabalha como essa pontuação alvo e depois, né, com as rodadas restantes, buscar, né, uma pontuação maior que pode, de repente, colocar o clube numa competição internacional. Agora, é verdade, o Ceará já pode chegar aos 45 pontos na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O Ceará enfrenta em casa a equipe do Internacional. Hoje, o Ceará está à frente do Internacional na classificação. O Internacional faz um segundo turno muito ruim, terrível realmente o segundo turno da equipe do Internacional. Então, não seria impossível ao Ceará vencer o Internacional. Assim como não é impossível ser batido pelo Internacional. O Ceará precisa jogar como ele sempre jogou. Entendendo quem é o adversário, não deixando que os pontos fortes do adversário possam ser mostrados em campo, e ele, Ceará, mostrando seus pontos fortes diante do adversário, sempre com a cautela, sempre com a inteligência e com o pulmão a mais. É isso que o Ceará tem feito para conseguir os resultados que ele faz. Porque se você olhar elenco por elenco, talvez o Ceará não devesse estar, como terminou essa rodada, na 12ª posição. Se você olhasse elenco por elenco, talvez a briga do Ceará fosse mais embaixo na tabela. Mas o Ceará tem dado algo a mais a cada partida. Algumas ele dá algo a mais e não vence, porque a capacidade técnica do adversário é tão grande, ou naquele jogo as oportunidades não foram desperdiçadas e não dá. Mas quando o algo a mais se junta à oportunidade para o Ceará, foi o que aconteceu contra o Corinthians, e aí o Ceará sai de campo com os melhores resultados, nesse caso saiu de campo com a vitória na Neoquímica Arena. Então o Ceará precisa ser isso também, diante do Internacional. Nesse jogo que pode ser o jogo dos 45 pontos. O jogo da confirmação da permanência do Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro. E o próprio técnico Léo Condé sabe disso. O jogo a grande verdade é essa, vai ser uma grande decisão, né? É o jogo que a gente pode atingir aquela pontuação que é, digamos, a pontuação mágica, né, de permanência. Então, com certeza vai ter uma mobilização grande de todos, atleta, direção, funcionários, torcedor, não tem a menor dúvida, né? Não precisa nem convocar, o torcedor tem certeza que vai estar em grande número, em peso no Castelão. Então a expectativa é da gente criar um ambiente realmente de decisão para a gente concretizar. Esse momento do Ceará, vamos observar aí na classificação, levou o Ceará aos 42 pontos nesse Campeonato Brasileiro. Vocês lembram, há 3 rodadas atrás, quando o Ceará estava com 1 ponto ganho nos 4 jogos anteriores, 3 derrotas consecutivas, a situação estava complicada para o Ceará. Aí o time do Condé volta a vencer no Campeonato Brasileiro, porque olha, vou te dizer para vocês, vencer é uma coisa que faz toda a diferença. 3 pontos, eles fazem muita diferença na classificação. O Ceará vence o Fluminense, depois ele empata com o Fortaleza da forma que empatou, estava perdendo o jogo, momentos finais, o time em nenhum momento arrefeceu o ânimo, achou que estava perdido o jogo, foi lá, empatou a partida, e aí vence o Corinthians na casa corintiana, na Neoquímica Arena. Então, quando nos 3 jogos anteriores você tinha zerado, os 4 jogos anteriores você tinha marcado 1 ponto, em 3 jogos você marca 7. Essa é a diferença, isso faz toda a diferença. Os 35 que você tinha, somado aos 7, te levam ao que o Ceará tem hoje, levam o Ceará aos 42 pontos no Campeonato Brasileiro. Vejam só aí, quando eu digo que talvez pelo elenco em si não era para o Ceará estar aí, é porque pense no investimento do Ceará em relação ao do Corinthians, que hoje, com os mesmos 42 pontos, perde no critério de saldo de gols e está abaixo do Ceará. Pense no Grêmio com 40 pontos. Olha o investimento do Grêmio e hoje
o Grêmio está abaixo do Ceará. Pense no Internacional, que está com 37 pontos abaixo do Ceará. E aí você pode pensar no Santos, no Fortaleza. O investimento do Fortaleza é muito maior que o do Ceará. O Fortaleza está na Série A anos seguidos, enquanto que o Ceará está voltando de uma Série B. Então, o investimento é diferente. O que se ganha numa manutenção de Série A ano após ano é diferente. O Ceará está retornando. Então, o Fortaleza tem investimento maior. O Santos tem investimento maior que o Ceará. Talvez o Ceará esteja ali junto com o Sport, junto com o Juventude e junto com esse bicho-papão do campeonato, que é o Mirassol, que tem o menor investimento, mas está lá em cima. Mas o detalhe é lembrar que o Mirassol ele não é regra. Ah, porque o Mirassol faz isso, a gente... Não, o Mirassol é exceção à regra. A regra é o Vitória ficar brigando para não cair. A regra é o Juventude brigar para se manter. A regra é o Sport, com as dificuldades que o time teve nessa temporada, está sendo rebaixado, voltando à Série B do Brasileiro. Essa é a regra. O Mirassol é exceção e o Ceará é a segunda exceção dentro desse campeonato. Porque apesar dele ainda correr risco, apesar de ainda estar só com 42 pontos e na 12ª colocação, é uma equipe que faz um campeonato sempre subindo, descendo um pouco, mas afastada do Z4 da competição. Nunca há um ponto, nunca há 2 pontos, nunca com uma proximidade letal de cair de divisão. Pode ser que isso aconteça nos jogos finais, mas até aqui o Ceará é exceção dentro do campeonato. É claro que a exceção do Mirassol é muito diferente, né? O Mirassol está brigando lá em cima, está quase confirmando uma vaga para a Libertadores, mas como eu disse, é exceção à regra. A regra não é essa. O Ceará também conseguiu, de uma outra forma, num viés menor, também ser uma exceção dentro desse campeonato brasileiro. O que é interessante, hoje, se a gente olhar para a classificação, é que o Ceará, apesar de não estar ali no meio da tabela, que o meio eu chamo 10º e 11º, né? Porque são 20, então não tem meio, não tem 10,5, né? O 10º está um pouco acima, o 11º está um pouco abaixo, então o Ceará está ali em 12º, mas é como se ele estivesse no meio, porque ele está a 7 pontos com os 42 que tem lá do G7, porque, aliás, ele está, 9 pontos lá do G7, porque nessa tabela ainda está como se fosse G6, mas o brasileiro já está G7, porque os 2 finalistas da Libertadores são times brasileiros. Um vai ganhar Libertadores, ou Flamengo ou Palmeiras, eles estão lá em cima, eles não caem mais do grupo dos 6 melhores que já iriam mesmo para a Libertadores, então eles fazem com que o que ganhar, ele ganhe a vaga e transforma em G7, então já tem G7. Nesse momento é o Fluminense que também está conseguindo uma vaga para a fase de grupos da Libertadores. 9 pontos do G7 e 9 pontos para a zona de rebaixamento. O Santos tem 33, 9,42. O Ceará tem 42, 9,51 pontuação do Fluminense. Então o Ceará está no meio, está no limbo, né? Ele nem está muito perto do Z4 e nem ele está muito perto do G7 da Libertadores. Ele está num limbo ali, conseguindo viver uma vida saudável para um time que tem um dos menores investimentos de todo o campeonato brasileiro. Mas, como eu disse para vocês, salvo não está, precisa da pontuaçãozinha, poderia até salvar com 42, mas dependeria dos seus adversários para realmente escapar de um rebaixamento. O Ceará precisa fazer lá a sua parte e conseguir uma pontuação ainda maior nesse Brasileirão, até porque seria saudável terminar com uma pontuação melhor no Brasileiro e com uma classificação também melhor dentro do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que o Ceará tem pela frente? Olha, o Ceará joga contra o Internacional na próxima rodada. Só que ela vai demorar, né? Para intranquilidade do torcedor do Ceará, que queria logo ter esse jogo contra o Internacional e, se possível, resolver a questão dos 45 pontos. Mas essa partida só vai acontecer no dia 20, na outra quinta-feira. Por quê? Porque nesse meio de semana, nesse final de semana, acontecem partidas do Brasil
por amistosos e preparação para a Copa do Mundo. Então o Brasil joga duas partidas contra equipes da África. Essas partidas serão disputadas na Europa, serão disputadas em Londres, mas para todo o Campeonato Brasileiro Série A, que só volta no dia 20 de novembro. Será uma quinta-feira, o confronto contra o Internacional será no Castelão, deve ter uma presença em massa do torcedor, não tenho dúvidas, essa partida que vai acontecer às 9h30 da noite. Depois disso, é só aquilo que a gente falou, pedreira e mais pedreira para a equipe do Ceará. O Ceará vai enfrentar o Mirassol, o jogo é em Mirassol, né? Dificilmente é batido na sua casa, ainda não o foi nesse Campeonato Brasileiro. O confronto do dia 24 de novembro vai acontecer às 7 da noite. Portanto, 20 é quinta, então 21 sexta, 22 sábado, 23 domingo. É numa segunda-feira, dia 24 de novembro, às 7 da noite. No domingo, dia 30, aliás, a gente nem sabe se é no domingo, dia 30, né? Esse jogo ainda não está desmembrado em relação a dia e horário pela CBF. Por volta do dia 30, o Ceará enfrenta o Cruzeiro em casa. Por volta do dia 3 de dezembro, vai enfrentar o Flamengo no Maracanã. E por volta do dia 7 de dezembro, vai enfrentar o Palmeiras no Castelão. Quer dizer, são os próximos jogos do Ceará. Internacional e Mirassol como adversários com datas marcadas. Lembre aí da data contra o Internacional, 20 de novembro. Quinta da outra semana, 9h30 da noite, Arena Castelão. Esse é um confronto que pode dar ao Ceará os 45 pontos, mas como a gente conversou aqui, precisa ser o Ceará de sempre. Não pode ser o Ceará dizendo, agora eu já cheguei aos 42, está tudo ok, eu vou para cima. Precisa ser o Ceará que mantém o adversário sob controle, tendo como anular as principais jogadas. Tem que ser o Ceará que tem seus jogadores dando sempre algo a mais dentro de campo para buscar os gols. E precisa ser o Ceará que entende quem ele é. Entende que ele tem qualidades, mas que também tem dificuldades. E que essas dificuldades precisam ser completadas com a vontade que a equipe sempre demonstrou. E aí não foi só no Brasileiro. Por isso que o Ceará é campeão cearense. Por isso que o Ceará conseguiu chegar em fase mata-mata da Copa do Nordeste. Por isso que o Ceará conseguiu chegar na terceira fase da Copa do Brasil, jogando a Copa do Brasil concomitantemente com outras competições. Porque o time sempre deu o algo a mais para poder ganhar os jogos, vencer as partidas, passar de fase, empatar quando era necessário, conseguir os resultados que conseguiu até aqui nessa temporada 2025. Então, Danilo, é para comemorar? É sim, é para comemorar. Será quebra um tabu, será vence o Corinthians na sua arena pela primeira vez em um jogo de campeonato brasileiro. Será tinha ganho do Corinthians no Brasileiro aqui, Será tinha ganho do Corinthians em Copa do Brasil lá, mas o Ceará não tinha ganho no Brasileiro lá na Neoquímica. Agora, esse tabu não existe mais, acabou, o Ceará venceu, é para comemorar. O Ceará estava com 39, chega a 42 pontos, ultrapassa a barreira dos 40, fica a 3 pontos do seu objetivo de 45, mas ao mesmo tempo é para entender que a equipe ainda precisa fazer alguma coisa. Primeiro para sua manutenção e depois para tentar a melhor pontuação possível até o final desse campeonato brasileiro. Quem sabe a gente não interfere aí na briga pelo título, né? Toma uns pontinhos aí de Flamengo e de Palmeiras interferindo. Quem sabe a gente não quebra tabu também contra o Mirassol, que ainda não perdeu em casa e que nós também ainda não conseguimos vencer a equipe do Mirassol. Tudo isso é possível, tudo isso é palpável para um time do Ceará que até hoje tem demonstrado que não é um time de se entregar, e é um time de quebrar tabus, como foi o caso diante do São Paulo, como é o caso também agora diante da equipe do Corinthians. Quero pedir para os amigos e amigas que deixem o seu like, não esqueçam, o like é importante, o like é a sua aprovação para o nosso vídeo. Se você ficou até agora, certamente você aprova o nosso vídeo e deixa o seu like, porque ele é muito, muito importante para nós. Não esqueça de compartilhar o vídeo.
seu grupo preferido, vá lá no botão compartilhar, você vai para a plataforma de mensagem preferida, a mais usada é o WhatsApp, mas tem gente que usa o Telegram, então passe para aquele grupo, para aquele amigo, para aquela amiga que gosta das notícias do Ceará, e você ajuda a gente com mais pessoas acompanhando e podendo também se inscrever no nosso canal. Se você tem pontos no hype, também divida uns pontos conosco, né? Mande uns pontos pra gente, ajudando o nosso vídeo a crescer. Vá lá no hype, você vê se tem pontos, e aí você gasta conosco. A gente agradece muito. Se você ainda não é inscrito no canal, pode fazer sua inscrição já. Vá no inscreva-se, clique e vire um inscrito. Se você tem dificuldade, aqui abaixo eu deixei na descrição do nosso vídeo o primeiro link que vai direto para a página principal. Ao chegar lá, você vê inscreva-se, clica, vira um inscrito, vai no sininho, ativa todas as notificações, pois se você fizer isso, toda vez que eu tiver vídeo novo, você recebe e vai poder acompanhar os vídeos aqui no nosso canal, e os nossos agradecimentos também por você ser mais um inscrito no nosso canal, mais um que nos apoia dentro dessa plataforma. Mas há outras, né? As redes sociais em que você pode nos achar. Na descrição tem também. Você pode nos seguir no Instagram, pode nos seguir no TikTok, pode nos seguir no Twitter. Você pode estar antenado com todas as nossas informações. Eu agradeço demais tudo isso. Você também pode acompanhar nossas notícias diariamente no Futebolês. Todo dia, 5 da tarde, na Jangadeiro Band News FM, tem o Futebolês. Nós estaremos lá todos os dias com as notícias do Ceará, na Jangadeiro Band News FM 101,7. Aqui no YouTube, você vai no canal do Futebolês e também pode acompanhar todas essas informações. Lembre-se que tem o Futebolês da TV, todo dia na TV Jangadeiro, no 12.1, a partir das 11 da manhã, e você também acompanha tudinho mesmo do futebol cearense com a gente. Você fica com os melhores momentos dessa vitória do Ceará diante da equipe do Corinthians, e a gente retorna, se Deus quiser, como compromisso que assumimos nos próximos vídeos. Até lá!